Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje no livro de Isaías, começando o capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se afirmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Da minha boca saíram, eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e da tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir estes que acontecessem, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conheceste. Agora são criadas e não há muito, e antes desse dia não as ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha de aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou, o executará, a sua vontade contra a Babilônia, o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei nem em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, Senhor Deus, me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Amém. Vamos para 2 Reis, capítulo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é de angústia e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as tuas palavras de Rabsaqué, e que enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subiste. E os servos de rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhe disse: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, ele ouvirá um rumor e voltará à sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina,
porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como Gozã, e Arã, e Razef, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu tens Deus, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. E cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir para que foste tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ele trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a essa cidade para o livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000 homens deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos? Continuando, Salmo capítulo 146.
Aliás, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou, a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora capítulo 80 do livro de Salmos. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ao Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, e lançaste fora os gentios, e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ele deitasse as raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ele estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os valados, de modo que todos os que passam por ele a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê a visita e esta vide. E a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pareceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora Salmos capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até os animais. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os teus servos. O que feriu muitas nações e matou poderosos reis. A Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu essa terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome é Senhor, dura perpetuamente, a tua memória é o Senhor de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles.
Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Agora, continuando no livro de Isaías, capítulo 46. Aliás, Isaías 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como a uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos os que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoraram se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei da minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os seus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos.
Porventura tirar-se-ia a presa do poderoso ou escapariam os legalmente presos? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Capítulo 50. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Onde é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar e torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e pôr-lhes-ei um saco para a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão e a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no monte do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogos e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá na minha mão, e em tormentos jazereis. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus para nós hoje, e até o próximo dia.